Você tem sofrido com divisões na sua comunidade ou mesmo na tua família? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos sempre meditando aí nos últimos tempos a primeira leitura, aprofundando neste caminho feito aí pelos apóstolos. Quanta riqueza, né? Quanta coisa a gente vai justamente percebendo. Há um tempo atrás nós falávamos sobre esta unidade, que tem um só coração. Havia realmente esse espírito de união dentro das comunidades. Hoje nós vamos falar das divisões que vão começando a acontecer. Sim, muitas vezes nós começamos com uma unidade e de repente, lógico, o mal, que também a gente aproveitou para falar disso nas outras homilias, vai agindo e vai entrando, vai como cercando, né, a gente. Vamos também falar na semana que vem dessa dimensão do mal que nos rodeia, como um leão a rugir. Espera aí na festa de São Marcos, vamos estar falando também sobre esse tema. Bom, e aí você percebe, né, que as divisões começam a aparecer. Mas e aí, como lidar com todas as divisões? Como foi essa primeira divisão dentro da comunidade que os apóstolos fizeram? Então vamos lá para o texto? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 a 7. Diz assim: Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a se queixar dos fiéis de origem hebraica, ou seja, começou aqui a divisão, as queixas, né, que geralmente acontece. Sabe aquela coisa, o irmão começa a falar do outro, um fala que um faz, outro não faz, que o outro está sendo privilegiado e assim por diante. No caso aqui, o que estava sendo dito, né? Os de origem grega diziam que as suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Ou seja, há um privilégio aqui em relação às viúvas dos hebreus, em relação às nossas. E as nossas estão sendo deixadas de lado. Então eles vão se queixar-se disso. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama. Ou seja, o que eles observaram? Olha, precisa realmente servir essas viúvas, precisa ter cuidado. E nós estamos deixando. Então, primeiro, uma sinceridade. O fato existe, tem que verificar as coisas é concreta. Quem deveria fazer isso? Nós por primeiro, nós somos servos dos servos, nós estamos aqui para servir a comunidade, os líderes devem servir a comunidade, porém é correto que também nós possamos anunciar a palavra, então é melhor, ou seja, ninguém pode sair sem ser justamente escutado e sem ter uma solução. Muitas vezes a gente escuta a queixa, ouve, mas nós não damos soluções, nós não colocamos as coisas concretas, nós não damos uma proposta. Fica todo mundo, mas por que você está se queixando? Por que você está falando isso? Não é correto, você não está vendo que eu estou precisando sair para pregar, que eu preciso fazer isso, que eu preciso trabalhar? Por que você está se queixando da casa que está desarrumada? Você sabe muito bem que eu passo o dia todo fora. Então, ou seja, a gente começa a se queixar também, rebate uma queixa, não dá a solução para a queixa e fica uma briga ali de divisão ainda maior. Ok, a casa está desarrumada. Então vamos pensar, porque eu estou trabalhando o dia todo, mas a gente precisa ver como fazer. Vamos contratar uma pessoa, nós não conseguimos, estamos com um problema financeiro. Então vamos fazer o seguinte, talvez tiramos meia hora, você pode me ajudar? Nós precisamos chegar a uma solução, precisamos ser, primeiro, claros, existe esse problema. Claros, uma solução. Então é isso. O que eles fazem para a solução? Então eles percebem que não estava certo, então eles deixarem a pregação da palavra para servir às mesas. Então ele diz a todo mundo, ele fala a todos, né? Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito Santo e de sabedoria. Ou seja, vamos escolher pessoas que têm um comportamento bom, e que as pessoas vejam neles pessoas que têm capacidade de liderar. Não só liderar porque tem essa, vamos dizer assim, essa aptidão. Não, mas no sentido de ter um comportamento coerente.
Como aqui o aspecto moral, o aspecto comportamental é importante, né? Então, a boa fama, isso ajuda muito, gente. Quando a gente quer unir, e a gente às vezes coloca como solução alguém que não tem esse espírito de unidade, que provoca mais divisão, ainda aí é complicado. Você precisa encontrar alguém que justamente consiga circular entre os grupos que estão divididos. Nós temos a guerra da Ucrânia e da Rússia. Não adianta querermos que um país que está justamente tendendo a um lado faça intermediação, porque não vai ser aceito do outro. Não tem boa fama de um lado. Ou seja, os países que estão envolvidos não dá para fazer essa intermediação. E isso foi muito coerente, por exemplo, o Brasil. Então, nós precisamos de alguém que não esteja ali naquela guerra, que não esteja ligado a essa guerra, pelo menos diretamente, porque consegue dialogar com os dois lados e assim para todas as coisas. E, de preferência, um país que tem uma boa fama. Se o país não tem boa fama, fica difícil o diálogo, fica difícil a intermediação e justamente prestar um bom serviço. A gente está falando, isso vale para pessoas, para país, para tudo. Precisa dessa boa fama. E isso é importante, primeiro para nós cristãos. Como é importante que você tenha uma boa fama, não para se engrandecer. Uma boa fama é que eu digo, um bom comportamento. Um comportamento que traz aos outros confiança. Então, isso é importante. É lógico que se nós estamos numa situação onde o outro acha que nós cristãos somos preconceituosos, como agora acontece muito, é lógico que ali nós não vamos ter boa fama. Por quê? Porque para ele nós já estamos defendendo o nosso conservadorismo. Porém, nas relações de trabalho, essa boa fama que tem os valores cristãos são fundamentais. Mesmo se você não falar deles, você vai perceber que as pessoas tendem a confiar em você, por causa dos valores, ok? Então, a boa fama, vai dizendo, depois sabedoria, isso que provém do Espírito, ou seja, uma vida de Espírito, uma vida de oração e uma vida justamente de sabedoria que provém do Espírito. Então, esse é o caminho dado, então, pelos apóstolos para justamente quebrar um pouquinho as divisões. E eu quero deixar para você esse toque, Podemos trabalhar com outras, lógico, com vários outros pontos, mas este ponto é essencial. Alguém de boa fama, que possa estar ali, que possa intermediar, alguém que possa ser elo de ligação e que, sobretudo, esteja pronto para servir. Essa pessoa esteja pronta para servir. Então, a coisa acontece. Mas antes disso, aquele processo. Lidar com a verdade e sempre ter um ponto onde você pode propor uma solução, ok? Não fique confrontando. Proponha uma solução, ok? E assim vai acontecer todo o processo seguinte. Quero só então enfatizar esse pequeno trecho. Pense bem um pouquinho sobre ele. Que Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.